Você já deve ter visto aí, pelo título desse vídeo, que é um título um pouco polêmico. Será que Deus existe? Primeiramente, José Rafael na área aí, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal aí, deixa o teu like para ajudar que esse canal, essa mensagem chegue a mais pessoas. Eu falo um pouco sobre desenvolvimento pessoal, Deus, minhas experiências com Deus e um pouco das minhas histórias, tá? Tô aqui dirigindo hoje, então não vou ficar olhando fixo para a câmera o tempo todo. Mas a pergunta que não quer calar, será que Deus existe? Eu decidi fazer esse vídeo porque hoje mesmo estava conversando com uma pessoa que eu conheci, um homem, um rapaz. E aí não sei que o assunto chegou até Deus, eu falei algo sobre Deus para ele. E aí ele perguntou, tá, mas como assim? O que tu fala de Deus? Como assim que eu falo de Deus? Eu falo as minhas experiências. E aí ele falou, mas qual experiências? Aí eu achei meio ofensivo assim, né? Aí eu perguntei pra ele, não sei se tu acredita em Deus, se tu é de alguma religião, se tu é cristão. Aí primeiro eu fiz uma pergunta também pra saber, né, por que ele me perguntou daquela forma, ou também por curiosidade pra ver o que eu ia responder pra ele. E aí ele me falou o seguinte, ele disse que ele é uma pessoa que acredita em Deus, que ele sabe que Deus existe, só que ele ainda não conseguiu se encontrar com isso, ele ainda não conseguiu se encontrar com Deus. E aí a gente começou a conversar sobre isso, sabe? E aí é uma pergunta, será que Deus existe? Então eu falei para ele, pelas minhas experiências, por tudo que eu vivi até aqui, até hoje, depois que eu caminhei com Deus, para mim não pode ser coincidência. Aí ele falou para mim, porque eu acho que eu ainda não consegui me encontrar, não consegui ter um encontro, não consegui me conectar com Deus, por isso que eu acho que talvez eu não consegui conhecer Deus ainda. Ele falou, ele disse que sabe que Deus existe, mas ele ainda não conseguiu, né, ter essa conexão. E primeiramente, tá? Esse vídeo aqui não é algo religioso. Se você não é alguém religioso, não sei qual é a sua religião. E não se trata de religião, se trata aqui de Deus, do que a gente está falando, tá? De Deus, e tem dois pontos que eu quero falar. Um é falar normal sobre conexão com Deus, sobre acreditar em Deus. E outro que eu carrego na minha vida que me fez ter uma conexão melhor com Deus. E, na verdade, a base de tudo é os princípios que a Bíblia nos ensina. Aí foi quando eu falei para ele, eu falei sobre a Bíblia para ele. Mas a Bíblia é religioso, então tem um cristão. Não, a Bíblia é um livro. É um livro que nada mais, nada menos é as escrituras que foi nos deixado. Tudo que a gente quiser saber sobre Deus está ali. E aí foi o que eu falei para ele, tá? Eu comecei a seguir os princípios da Bíblia. Mas Deus existe, Deus não existe, Deus faz, Deus não faz. Eu comecei a seguir os princípios da Bíblia e que nem eu falei para ele, tá? Primeiro eu vou chegar nesse ponto e depois nós vamos partir para a parte de Deus, tá? Mas foi o que eu falei para ele. A Bíblia nos ensina tantas coisas boas, é um manual, independente se você acredita em Deus ou não. A Bíblia te ensina a ter uma vida melhor, te ensina a crescer na vida de várias formas. Mas como assim me ensina a crescer na vida? Se você for olhar, o que a Bíblia ensina é tudo coisas boas. A Bíblia te ensina que não deve trair a tua esposa, que não deve mentir, não deve roubar, deve amar o seu próximo, fazer bem aos outros. Ou seja, se você seguir os princípios que a Bíblia te ensina, e Deus, digamos assim, Deus não existia. Até eu já vi o Thiago Brunet falando isso. Vivendo os princípios da Bíblia e no final das contas Deus não existe. Você ganhou de qualquer forma, que você foi uma pessoa melhor. Você foi alguém que aqui na Terra fez o bem, que viveu bem. E se Deus existir, você ganha duas vezes. Entendeu? Então tem esse ponto. E agora, sobre a questão de Deus existe, Deus não existe. Eu não vou abrir todo o meu testemunho aqui, tá? Mas eu posso falar por mim. Tudo mudou na minha vida quando um dia eu tive um encontro com Deus. Como que eu tive um encontro com Deus?
De alguma forma alguém falou de Deus pra mim e não foi nada de igreja, não foi nada disso. E eu tive um momento onde eu fiz uma conversa com Deus. Eu falei várias coisas pra Deus, que só eu e Deus sabia. E ao passar dos dias, tudo veio, as respostas sobre aquilo que eu conversei com Deus foi acontecendo e tudo sem ninguém saber o que eu tinha conversado com Deus. Estava só entre eu e Deus. E Deus começou a me responder através de pessoas. Olha, gente, tantas coisas que eu desafio você aí. Ah, Deus existe, Deus não existe. Faz um desafio então. Não que eu acho que a gente tem que colocar Deus à prova, não. Mas tem uma conversa com Deus. Deus, se tu existe, me mostra. Eu quero conhecer mais de ti. Você precisa querer, tá? Não adianta, eu quero ver se Deus existe. Aí você fica naquela dureza, né? Não, Deus não existe. Eu vou fazer essa pergunta, mas Deus não existe. Não, não tem essa dureza de coração. O homem acha que sabe de tudo, que é dono da razão, mas na verdade a gente não sabe de nada. Então, eu te convido a fazer essa experiência. Tenha uma conversa com Deus no seu quarto, onde ninguém vai ver, onde só você sabe. E aí, até vi um conhecido agora ali. E aí tu fala com Deus, coloca coisas para Deus, o que tu tá passando no momento, mas tem que ser aquilo que venha do teu coração, que eu tenho certeza que Deus vai te dar uma resposta. Sabe, tem coisas que eu falei para Deus que só eu e Deus sabia, e alguém veio com aquela resposta. Aí, será que é tudo uma coincidência? A minha vida, eu perdi tudo. Na pandemia, eu perdi tudo. Eu não vou nem citar todos o meu testemunho aqui, mas eu perdi tudo, desde o meu emprego a tudo que eu tinha, fiquei quebrado, zerado, perdi tudo ao mesmo tempo, relacionamento, muitas coisas. E aí eu coloquei tudo isso para Deus, que eu ia entregar minha vida nas mãos de Deus, viver uma vida com Deus, não criar expectativa nas pessoas, mas colocar minhas expectativas em Deus, porque eu tinha certeza que Deus era aquele que não me abandonava. E tudo que eu perdi, Deus me deu em dobro e muito melhor. Hoje eu tenho uma família, tenho uma casa, não estou na melhor fase da minha vida financeira, mas estou muito bem. Comparado aos outros anos, muito bem. Eu ganho mais do que eu ganhava, eu tenho coisa, eu não posso nem reclamar de tudo que Deus fez na minha vida. E não se trata só do que ele fez, mas de quem ele é. Eu sei que ele sempre cuidou de mim. Tudo aquilo que eu coloquei para ele, que eu precisava de verdade, Deus sempre me abençoou. Deus usava alguém para me abençoar. Olha, pode parecer coincidência para muitos, mas de eu chegar e falar assim, Deus, eu precisava tanto de um sapato, eu queria um sapato mesmo, um sapato social, para usar uma roupa social quando eu fosse sair alguma coisa, até na igreja mesmo, um dia de Santa Ceia. E aí, quando eu coloquei isso aí pra Deus, olha, é coisa que só Deus, assim, ó. De passar 2 dias em uma pessoa, eu tenho um sapato novinho aqui que eu comprei e não serviu em mim, tu aceita? Aí eu deixo contigo, é coincidência ou é Deus? Isso aí eu deixo contigo, tá? Mas esse vídeo é mais uma... Isso eu me questionei hoje, eu falei, não, preciso gravar sobre isso. Mas eu te convido aí a fazer um desafio, faz um desafio, você e Deus, e vê qual que vai ser o resultado. E talvez não vai ser no teu tempo que Deus vai te dar a resposta. É no tempo dele. Mas eu tenho certeza que você vai se surpreender. Faz esse desafio aí. Tá? Tamo junto. Muito obrigado por você que me assistiu até aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa seu like aí. Deus abençoe a tua vida grandemente. E até o próximo vídeo.